nós vemos a palavra do Senhor. Para que você consiga entender aqui, quem está pregando é apóstolo Pedro. E Jesus aqui já havia subido aos céus. Jesus exatamente nesse momento em que Pedro está falando. Algo que nos vale relembrar é que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele passou por 2 quarentenas. A primeira quarentena que Jesus passou foi antes de iniciar o teu ministério. Jesus ficou 40 dias e 40 noites aonde, igreja? Mateus capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. A primeira quarentena, e nós vemos, e algo que me chama muita atenção, é que se nós pararmos para analisar, havia necessidade de Jesus ser levado ao deserto, e a Bíblia é bem clara, que diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Havia necessidade? Não. Ele já era Deus, ele já tinha todo o poder, ele já tinha toda a autoridade. Só que como ele veio com uma natureza também de homem, uma natureza carnal, era necessário que o Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, que representa a figura do segundo Adão, quando fosse tentado, não cedesse à tentação. Porque o primeiro Adão já havia pecado. E nós vemos aqui que essa foi a primeira quarentena de Jesus antes dele iniciar o teu ministério. E a segunda quarentena que eu quero falar aqui rapidamente com vocês também, é após a sua ressurreição. Algo que me chamou muita atenção quando eu estudava essa passagem, o Senhor me fez caminhar em alguns livros da Bíblia. E quando Jesus, ele estava lá na cruz, a Bíblia diz em Lucas que ele, vendo que tudo que estava na Escritura já havia se cumprido, ele diz assim: eu tenho sede. E quando ele diz isso, pegam uma esponja embebida com vinagre e dão vinagre para Jesus beber. E após darem vinagre para ele beber, já naquela agonia da crucificação, Jesus diz: Pai, está consumado. Após Jesus cumprir tudo que o profeta Isaías havia dito, após Jesus cumprir tudo que as escrituras falavam dele, ele diz: Pai, está. Algo que me chama a atenção. Quando Jesus diz que está consumado, então a Bíblia diz que nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, as prisões foram abertas, aqueles que estavam mortos naquele dia ressuscitaram e voltaram para a tua família, entraram nas cidades. A Bíblia diz que houve um alvoroço como nunca houve na terra. E as pessoas diziam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Senhorio de Jesus, duvidamos muitas vezes da grandeza de Jesus, quando na verdade devemos lembrar que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente e também é o Deus de épocas vindouras. O que Jesus fez lá atrás, Ele quer fazer na minha e na tua vida. Da mesma forma que Deus cuidou de Israel lá no passado, Ele quer cuidar de mim e de você. Só que nós vemos aqui o que acontece. Jesus lá na cruz, Ele diz: Pai, está. Só que após a sua morte, Ele sendo enterrado no túmulo de José de Arimateia, que cedeu para, como a Bíblia mesmo diz, um rico deu lugar a Ele. Ele sendo enterrado no túmulo de José de Arimateia, nós vemos que na verdade o que ocorre? Ao terceiro dia, o que nós acabamos de ler, Deus o ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que
os grilhões da morte, em algumas versões diz. Há outras versões dizem a ânsia, como nós acabamos de ler. A ânsia da morte queria prendê-lo e não pôde. Algo que eu e você precisamos entender, algo que eu e você precisamos compreender, é que quando Jesus está conosco, quando o Senhor dos Senhores está conosco, quando o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente, não existe principado, não existe enfermidade, não existe demônio, não existe escassez, não existe dificuldade que impeça a glória dele sobre a nossa vida. Nenhuma adversidade humana pode mudar a bênção que Deus já determinou para a tua vida. Ah, bispa, mas essa crise, querido, Isaac prosperava quando tudo ia bem? Em época de crise. A crise não determina o que Deus vai fazer na tua vida. A enfermidade não determina o que Deus vai fazer na tua vida. O dia mal não determina, não muda o que Deus já determinou na tua vida. Quem determina o que vai acontecer na tua vida chama-se Jesus de Nazaré. E nós vemos que quando Jesus ressuscita, algo que me chamou muita atenção é que lá na cruz ele já havia dito que estava o quê? O que ele disse na cruz, igreja? Consumado. Então, quando Jesus ressuscita, ele não poderia muito bem ressuscitar e já subir aos céus? Porque tudo que foi dito pelo profeta sobre ele, tudo que dizia nas escrituras, já haviam se cumprido. Algo que me chama a atenção, e aqui eu quero te ensinar o que o Espírito Santo me ensinou. Tem pessoas que elas só fazem o que se espera dela. Um bom servo, um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, ele não faz só o que se esperam dele. Ele faz o que o Espírito Santo pede para ele. Ah, não, para mim eu só tenho que fazer isso. O Espírito Santo diz, não, mas eu quero mais. Ele vai e faz mais. Não estão esperando só isso de mim, não, mas eu não vou fazer só isso, eu vou fazer além. Porque o meu Jesus fez além do que haviam dito dele. Haviam dito sobre ele até o momento da crucificação. Haviam dito, ele mesmo prediz sobre a ressurreição dele. Só que algo que ele não explicou para os discípulos é que depois ele ficaria nessa terra mais uma quarentena. Ele ficaria mais 40 dias e 40 noites trazendo todos aqueles que estavam perdidos. E nesta noite Deus manda dizer para você, por você estar aqui, Deus faz uma promessa para você. Ele está indo na tua casa, Ele está indo na tua família, Ele está indo na tua vida, e aquilo que estava perdido, Ele traz de volta aos caminhos dele. Nós vemos que Jesus, após a sua ressurreição, Ele não fica aí parado. Ah, acabou, está consumado. Não. Jesus, Ele volta a pregar. Jesus, ele poderia muito bem ter dito, não, já fiz minha parte, já morri na cruz. Quem me aceitar vai ser o quê? Quem me aceitar vai ser o quê? Quem não aceitar, já está condenado. Agora eu vou subir ao Pai. Não. Primeira coisa que Jesus faz, após ele ressuscitar, ele fica próximo ao túmulo. Ele fica próximo ao túmulo dele, vendo quem virá procurá-lo. Jesus poderia muito bem ressuscitar, já sair, já começar a caminhar, sim ou não, igreja? Mas ele fica ali parado, no jardim, onde havia o túmulo dele, ele fica parado. E diz a palavra do Senhor que quando chega Maria Madalena, para ver a Jesus, o anjo diz, por que procura entre os mortos o que vive? Ele já não está aqui. Maria já sai dali. Porém, Maria Madalena fica desesperada. Maria Madalena, ela não sai do lugar, ela fica presa, ela fica querendo encontrar Jesus. Como assim? Cadê o meu mestre? Cadê o meu Jesus? E ela vê um homem no jardim, chega para esse homem e diz, meu Senhor,
Se porventura você levou o meu Jesus embora, me diga onde está o corpo dele. Eu não direi a ninguém, mas me diga você onde está o corpo dele. Algo que a Bíblia nos ensina é que todo aquele que invocar ao Senhor, este será salvo. Maria Madalena, ela estava na ânsia, ela estava no desejo, ela estava desesperada para encontrar Jesus. E aquele homem diz, Maria. Quando ele simplesmente a chama pelo nome, ela imediatamente reconhece. E ela grita, Rabone, meu Jesus ressuscitou. Jesus esperou Maria para manifestar a glória dele. Jesus esperou ela vir atrás. E o Senhor está dizendo, eu te esperei nesta noite. Eu esperei você vir atrás de mim. E por você vir atrás de mim, eu revelarei a minha glória sobre a tua vida. Só que no próprio domingo de ressurreição, que Jesus faz de Maria, e aí entra, para aqueles que dizem que mulher não pode ser pregadora, que mulher não pode anunciar o evangelho, a primeira pessoa que após a ressurreição de Cristo se torna discípulo de Jesus, chama-se quem? Maria Madalena. Jesus não poderia já ter ido direto ao encontro dos discípulos? Mas ele ficou ali. Porque nós vemos que não existe para Deus. Para o homem existe, mas para Deus não existe gênero, não existe idade, não existe etnia. Para Deus todos somos um só diante dele. Olha, mais uma vez, querido, mais uma vez, o ministério de Jesus exaltando mulheres. Mais uma vez o ministério de Jesus mostrando, se revelando a mulheres que são tão criticadas, não pode pregar. Jesus fez de Maria Madalena uma discípula. E ela, quando volta, ela volta contando para todo mundo o que ela havia visto. E ela volta testemunhando, ela volta anunciando as boas novas. Levanta suas duas mãos bem alto para o céu, igreja, e diga assim comigo, diga, Jesus, eu quero anunciar a tua benfeitoria sobre a minha vida a todos. Aleluia. Após, no mesmo domingo, Jesus aparece para quem? Para quem Jesus no domingo da ressurreição ele aparece? Maria Madalena. Após ele aparecer Maria Madalena, ele vai ao encontro de 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos que estavam muito tristes, que estavam muito abatidos. Jesus vai ao encontro deles. Sabe algo que Deus fala ao meu coração? Você veio aqui, você foi igual Maria Madalena. Só que Deus está prometendo ir ao encontro da tua família. Ir ao encontro dos seus. Não é só você que vai mais comemorar a Cristo. Não é só você que vai mais exaltar o nome de Cristo. Não é só você que vai bendizer o nome de Cristo. Você vai falar igual a Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Jesus vai ao encontro no mesmo domingo dos 2 de Emaús. E ele chega e começa a caminhar com aqueles 2 discípulos. E aqueles 2 discípulos ficam o dia todo com Jesus. Só que eles não reconhecem. Porque apóstolo Paulo mesmo nos ensina que quando nós ressuscitarmos em Cristo, o nosso corpo será um corpo incorruptível. Um corpo que não vai se decompor, um corpo que nada pode afetá-lo e será transformado. O corpo de Jesus, ele já estava ressurreto, já era um corpo perfeito, era um corpo esplendoroso. Não era mais um corpo de carne. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Mas era um corpo incorruptível. Por isso que eles não reconheciam. E diz a palavra do Senhor que ele caminhou
com eles. Jesus caminhou. E quando Jesus se despede deles e vai embora, eles falam: era Jesus. Jesus começa a ensinar eles desde Abraão, começa a pregar para eles. E eles falam: é Jesus. Foi Jesus que caminhou conosco. Foi Jesus que ressuscitou. Era o nosso mestre. Deixa eu falar uma coisa, querido e querida. O tempo que você caminha, e às vezes você acha que está sozinho, às vezes você acha que está abandonado, às vezes você acha que não tem ninguém do teu lado. Sabe o que te faz continuar a caminhar? Chama-se Jesus de Nazaré. Ele está com você. Ele cuida de você. Ele caminha com você. Nós vemos então que ainda no mesmo domingo, Jesus aparece a Pedro. Jesus se manifesta para Pedro. E diz a palavra do Senhor que após ele se manifestar para Pedro, ele vai e ele se manifesta mais aos 10 discípulos. Pedro já estava com eles, só que faltava um discípulo. Qual discípulo que faltava nessa hora? Qual discípulo que duvidou de Jesus, igreja? Qual? Tomé. No mesmo domingo, ele aparece. Só que só estavam 10. Um havia se enforcado, Judas. O outro não estava lá. Então só tinha 10. E diz a palavra do Senhor que ele aparece e depois ele sai dali. E quando ele sai, quem chega? Tomé. Olha. Diminui um pouquinho, querido, para mim, por favor. Olha o que Jesus estava fazendo no domingo da sua ressurreição. Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou parado? Não. Ele começou a juntar os discípulos. Ele começou a trazer eles para perto. Ele começou a mostrar que ele era o caminho, que o que ele prometeu, ele havia cumprido. Que o que ele prometeu, ele ia fazer. Que nenhuma das palavras do Senhor deixariam de se cumprir. E nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que nenhuma palavra do Senhor deixará de se cumprir. Nada que Deus prometeu para a tua vida ficará em oculto. Tira o ganho. Está muito alto. Som. Ei. Diminui um pouquinho, diminui o som, está muito alto, vai dar microfonia aqui. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido, querida. Nós vemos que após Jesus aparecer aos 11 discípulos, que bem nessa hora que Tomé já estava ali, Jesus, ouvindo e já sabendo da dúvida, da crítica de Tomé, Jesus diz assim: Tomé, encoste. Porque Tomé havia dito que só acreditaria se ele visse. Se eu tocar nas suas chagas, aí eu vou crer. Jesus diz: então tudo bem, Tomé. Eis-me aqui, toque nas minhas chagas. Tomé ali se arrepende, Tomé chora, Tomé busca. E nós vemos que ainda assim, Jesus tem que continuar indo atrás dos discípulos. E a Bíblia diz que Jesus vai atrás dos 11 discípulos em um monte na Galileia, algum tempo depois. Algum tempo depois, algo que eu e você precisamos compreender, é que, como esses dias o pastor Denis mesmo pregou, a nossa vida é um constante processo. Eu não nasci perfeita, mas eu vou morrer nesse dia perfeita. Nós só partimos, a Bíblia diz que nós partimos para a glória quando atingimos a estatura de varão perfeitos. Quando estamos perfeitos, Deus nos chama para a glória. E nós vemos que Jesus, ele depois de pregar para os discípulos novamente na Galileia, Jesus reúne mais de 500 testemunhas oculares. Mais de 500 pessoas para ver que ele havia ressuscitado. Jesus reúne essas 500 pessoas e diz: olha, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês dirão em todos os cantos, desde os confins da terra, que eu morri, mas ao terceiro dia ressuscitei.
E nesta noite nós somos testemunhas disso. Nós somos essas testemunhas também. E nós vemos que após essas testemunhas, Jesus aparece também para Tiago. Depois Jesus aparece de novo para os seus discípulos. E por fim, quando Jesus reúne os seus discípulos e essas 500 pessoas no monte, todos veem, após os 40 dias de trabalho de Jesus, todos veem Jesus subir aos céus. Eles veem diante deles Jesus começar a subir ao céu e 2 homens descem. 2 varões descem e dizem assim: estes que vocês acabaram de subir aos céus, Ele mesmo um dia voltará. Ele mesmo um dia vai voltar. Querido, querida, algo que eu e você precisamos lembrar todos os dias. Não sou contra, preste atenção nisso. Eu não sou contra você ser abençoado financeiramente. Eu não sou contra você ter uma saúde abençoada. Eu não sou contra a sua família ser uma bênção. Só que nós temos que lembrar que o nosso principal aqui na terra, que a nossa chamada principal é nos prepararmos para a eternidade. É estarmos alicerçados em Cristo. É estarmos cheios do Espírito Santo. E não, tão obstante disso, foi a atitude de Jesus em dizer a eles o seguinte: vão para o Sinédrio e busque ao Espírito Santo. Fiquem lá. Jesus, antes de subir ao céu, disse isso para eles: fiquem lá e de lá não saiam, até que sejais revestidos do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que quando ele subiu aos céus, todos os 500 foram para o Sinédrio. E eles começam a buscar o Espírito Santo. E Jesus vai ao Pai, a Bíblia diz que ele intercede ao Pai para mandar a nós o Consolador. Porque para vencermos aqui nessa terra, para vencermos as nossas lutas, para vencermos as nossas batalhas, queridos, é apenas com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você desanima. Sem o Espírito Santo você quer cair fora. Sem o Espírito Santo você fala: eu não preciso passar por isso. Sem o Espírito Santo você diz: ah, não, eu posso viver de outro jeito, eu posso viver de outra forma. Sem o Espírito Santo, um probleminha pequeno se torna de uma proporção imensa. Mas com o Espírito Santo, muralhas vêm ao chão, gigantes são derrubados com uma pedra. Com o Espírito Santo, 5 pães e 2 peixinhos alimentam mais de 20.000 pessoas. Com o Espírito Santo, nenhuma dificuldade fica de pé diante de você. E sabe algo que me chama muita atenção? Que Jesus sobe ao céu após a sua quarentena. E quando os discípulos começam a buscar, e juntamente com o povo começam a buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo desce na hora? Não. Eles ficam, querido, querida, 10 dias. Quanto tempo eles ficaram para buscar o Espírito Santo? 10 dias dentro da igreja. Dentro do Sinédrio, sem sair para nada. Só orando, só buscando, só chamando. E nada é por acaso. Aprenda isso, nada que envolve as coisas de Deus é por acaso. Tudo tem um motivo. Jesus, ele foi crucificado na celebração do quê? Da Páscoa. E ele sobe ao céu após uma quarentena, após 40 dias. E os discípulos ficam mais 10 dias buscando. 50 dias dá no total. Só que 50 dias após a Páscoa, existia uma festa muito importante para os judeus. Existia uma festa de extrema valia para os judeus, que era a festa das primícias.
que era a festa das colheitas, que era a festa onde as pessoas celebravam, adoravam a Deus, porque ali tudo que elas haviam plantado, agora elas iam começar a colher. 50 dias após a Páscoa, 50º dia após a Páscoa, seria o dia da festa das primícias. E foi o dia em que o Espírito Santo mostrando o quanto Ele tem que ser a primícia na nossa vida. O quanto Ele tem que ser prioridade. Querido, se tem algo com quem você deve andar, com quem você deve caminhar, com quem você deve dormir, com quem você deve acordar, com quem você deve compartilhar tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você deseja, esse alguém chama-se Espírito Santo. Ele foi mandado para advogar pela minha e pela tua causa. Ele foi mandado para nos consolar. Ele foi mandado para nos ajudar. Ele é o sopro de vida de Deus para mim e para você. Um benefício que nós temos e muitas vezes esquecemos é esse: que antigamente o Espírito Santo não era para todos. Até o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo era apenas para alguns, e ele não ficava a todo momento. Hoje eu sempre aconselho isso quando alguém vem conversar comigo e fala: bispo, eu estou sofrendo, bispo, eu estou passando. Eu falo: chama o Espírito Santo. Ele é quem advoga por você. Quando Satanás vem te acusar, ele é seu advogado fiel. Quando você está com o coração despedaçado, quando você está triste, quando você está decepcionado, quando você está frustrado, quando você está perdido, ele é o seu consolador. Quando você se sente só, fala: Jesus, eu vou ficar sozinho, eu não tenho ninguém. Ele é o seu amigo, ele é o seu conselheiro, ele é o seu ajudador. Jesus mesmo disse a eles: eu rogarei ao Pai para vocês não ficarem só, para vocês não ficarem órfãos. Então vocês sempre terei convosco o Espírito Santo. O Espírito Santo desce na principal festa dos judeus, a festa da colheita, a festa das primícias. Quando ele desce, diz a palavra do Senhor, que ele vem dentro do sinédrio como vento impetuoso, que ele vem como labaredas de fogo sobre a cabeça, e aqueles homens começam a falar em outras línguas. E quando cada um começa a falar em outra língua, aquele fenômeno que havia ocorrido lá na Torre de Babel, com o pecado do homem, com o egocentrismo do homem, com o desejo do homem em ser superior a Deus. Aqui o Espírito Santo mostra que ele é o detentor de todo conhecimento. Porque quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, só que tem um detalhe aqui. Quantos começaram a buscar a Deus? Quantas? 500. Só que só são cheios do Espírito Santo, sabe quantos? Abre comigo sua Bíblia em Atos. Abre aí. Em Atos, capítulo 1, versículo 15. Só para que você entenda, porque você não vai achar esses 500 em Atos. Então, abra primeiro em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos. Só que volta aqui para mim. Em Atos, aí volta a tua Bíblia, vai em Atos.
capítulo 1, versículo 15. Jesus apareceu para quantos? E ele mandou esses 500 ir para onde? Para o Sinédrio, para a igreja. Buscar. Olha aqui. Só que em Atos capítulo 1, versículo 15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase... Olha aqui para mim. Quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, ele desce sobre 120 pessoas. Só que no início era para ele descer sobre quantas? Olha o tanto que desiste. E aí, às vezes você olha e fala: ah, mas, poxa, por que fulano não é abençoado? Porque desiste no meio do caminho. Eu imagino alguns, que o ser humano é muito assim, alguns que devam ter desistido no 9º dia. Era só esperar mais um. Quantas pessoas você e eu conhecemos que nós percebemos: fulano, a bênção está perto, fulano, a bênção está próxima, fulano continua firme com o Senhor, e a pessoa faz o quê? Desiste. Algo que eu e você precisamos aprender é insistir no propósito de Deus para a nossa vida. É insistir no sonho de Deus para a nossa vida. Se Deus te fez uma promessa, irmão, não importa o tempo, irmão, não importa a adversidade, irmão, não importa a situação, o que importa é que Ele vai cumprir. E nós vemos que quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a falar cada um em outras línguas. E como era o dia da festa das primícias, como era o dia da festa das colheitas, a cidade de Jerusalém estava como? Lotada, cheia. Cheia de pessoas que tinham vindo para celebrar. E mesmo eles sendo judeus, cada um falava de uma forma, cada um falava numa língua. E nós vemos, como eu acabei de dizer, aquilo que aconteceu na Torre de Babel, onde as línguas foram distintas, porque a língua da terra toda era uma só. Amém, igreja? Aonde foi que inventou tudo isso? Lá na Torre de Babel. No egocentrismo do homem. Foi o quê? O homem, vamos construir uma torre que tope até o céu. E Deus disse assim: terei que mudar a língua do homem, porque senão tudo que eles desejarem, eles vão me insistir e vão fazer. E o homem, por ter uma natureza pecaminosa, quando ele deseja algo demais, sem que seja da vontade de Deus, gera coisa boa, igreja? Não. E foi ali que houve a distinção de línguas, a diferença de línguas. E cada povo com uma linguagem diferente foi para uma localidade. E aqui, quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo já vem para mudar isso. Para mostrar o quê? Que aquilo que o pecado havia causado distinção, o Espírito Santo vem para trazer igualdade. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: aquilo que o pecado tirou da tua vida, aquilo que o pecado afastou de você, se você se achegar a Deus, Ele transforma em bênção na tua vida. Porém é necessário que você se achegue a Deus. Você o busque, você o clame, você esteja cheio do Espírito Santo. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, alguns começaram a ter temor, só que outros, como sempre começavam a zombar. Tem pessoas que quando você fala que é de Deus, e eu falo isso por experiência própria, quando eu falo que eu sou pastora, tem pessoas que respeitam e falam: ai, que bênção, você é pastora, que bom, que legal. Tem outras que viram e falam: dá dinheiro, né? A pessoa já vai o quê? Zombando. Se você não tem o Espírito Santo, você começa a parar. Se você não tem o Espírito Santo, você começa. Porque você já reparou algo que o Espírito Santo está falando aqui no meu coração? É que você já reparou como a minoria faz barulho? Quem já reparou isso? Você trabalha numa empresa com 50 funcionários, 50 pessoas junto com você. Se um não gosta de você,
Eu já conheci pessoas assim, que pediram uma conta por causa daquele um. Quem já conheceu gente assim? Sim, mas você tem 49 que gostam. Mas um não gosta. Aí você, como ser humano, começa a ficar incomodado de ir naquele lugar. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Então ressuscita, amado. Então dá sinal de vida em nome de Jesus. Porque ó, a Bíblia diz que quando a gente for arrebatado, o corpo vai ser transformado. Então o seu corpo não vai ficar. Então se você está aqui, então dá sinal de vida. Amém, queridos? Nós vemos que a minoria, o tanto que ela incomoda, o tanto que ela importuna. Muitas vezes Satanás, ele começa a usar uma minoria para querer te afastar da igreja. Uma minoria para dizer, aí você vai para a igreja, é muito perigoso. Aí você vai para a igreja, você pode trazer isso. Só que vem cá. Quem aqui também tem que ir em farmácia? Levanta a mão. Quem tem que ir em farmácia, levanta a mão, irmão. Vocês ficam com a mão assim? Quem tem mão aí, levanta, dá um glória a Deus. Quem tem que ir em farmácia, levanta a mão. Quem tem que ir em supermercado, levanta a mão. Quem tem que ir no banco, sacar, pagar, que seja, levanta a mão. Quem tem que ir na padaria, levanta a mão. Mas vir para a igreja não pode. Mas ir na igreja não dá. Quer dizer que o vírus está na igreja. Está igual a um ex-presidente que disse que as igrejas estão ajudando a proliferar o vírus. Você vê que a minoria que não pensa nisso. Queridos, teve uma artista famosa, que ela mesma contou, então pode dizer isso. Quem conhece a artista Cláudia Raia? Cláudia Raia falou que ela obedeceu o lockdown, ficou em casa, não saiu, os filhos não saíam. O que ela e a família dela pegaram? Covid. Ela mesma falou, dentro de casa, peguei Covid. Só que a minoria diz o quê? Não, se você for para a igreja, isso é estratégia de Satanás, para diminuir a tua fé, para diminuir a minha fé. A minoria diz o seguinte, não, é perigoso, olha, você não deve ficar indo, olha, você não deve sair. Só que, querido, querida, algo que está no ar, não está na igreja, não está em outro lugar, está no ar. Só que se nós não confiarmos em Deus, a Bíblia diz, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Quem guarda você, quem guarda a tua casa, quem guarda a tua família, chama-se Jesus de Nazaré. Eu não preciso temer o mal, porque o meu Deus é quem me guarda. Nós vemos que aqueles homens começaram a zombar, dizendo, ixi, deve estar bêbado. Está embriagada aí. Deve ter enchido a cabeça de vinho, porque era festa, sim ou não? Era festa do que, igreja? Era festa do que, igreja? Das primícias. Então, deve estar bêbado. Aí Pedro levanta e pega a palavra. Ali já cheio da autoridade. E Deus já havia dito, Jesus já havia dito para ele, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro toma a palavra e começa a dizer, homens, que vocês veem aqui, esses homens e essas mulheres não estão embriagados. Esses homens e essas mulheres não estão aqui por vinho, mas esses homens e essas mulheres estão cheios do Espírito Santo. E aleluias. Nós vemos que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito, só que quem não estava, zombava. Quem não tem a fé que você tem, te chama de louco. Quem não tem a ousadia que você tem, te chama de biruta. Te chama de irresponsável, te chama de inconsequente. Te chama de pessoa que não valoriza.
Quem não tem a fé que você tem, sempre vai querer diminuir você. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus não te trouxe até aqui, Deus não segurou na tua mão até aqui, Deus não te protegeu até aqui. Não recua, continua, que através da tua vida, aqueles que acham que você é louco, aqueles que acham que você é nércio, vão dizer, realmente, Deus é na vida deles. Que aqueles homens que criticavam, que zombavam, diz a palavra do Senhor, que Pedro pregou, e uma multidão se converteu. Algo que eu e você precisamos, e eu quero aqui trazer para você, para finalizar, é que Jesus, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos dar poder e autoridade. Porque Ele só disse isso para os discípulos depois que Ele havia ressuscitado. Ele diz, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E se eles te picarem, dano algum será causado na tua vida. Jesus, Ele morreu. Lá em Apocalipse 1 diz que Ele desceu ao inferno e tomou a chave da morte da mão do diabo. Jesus precisou morrer para resgatar. Quem é o detentor da vida? É Jesus de Nazaré. E quem é o detentor da morte? É Jesus de Nazaré. Não cai uma folha seca da árvore sem a permissão do Senhor Jesus. Quem guarda a tua vida é Jesus de Nazaré. E aqui nós vemos que a morte tentou reter Jesus. Porque o salário do pecado é o quê? Então todos que têm pecado, a morte fica com ele. A morte procurou em Jesus o pecado. A morte procurou em Jesus algo que pudesse prendê-lo no Hades, que pudesse prendê-lo ali. Só que diz a palavra de Deus que ela não pôde detê-la. E por isso que nós podemos dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o nosso mestre ressuscitou. E um dia, eu e você também, quando nós partirmos, estaremos junto com Ele. Nós ressuscitaremos num corpo de glória. Nós também teremos um corpo transformado. Nós também estaremos junto com o Senhor Jesus. Ah, bispa, esse dia não pode demorar um pouco, querido? Será no tempo de Deus. Não sou eu que determino. Não é você que determina. É o Senhor. Só que é algo que nós podemos gravar e escrever, que enquanto estivermos aqui, estaremos protegidos pelo Espírito Santo, estaremos guardados, estaremos selados com o Espírito Santo. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus, o mais alto que você puder, e diga assim comigo, diga, Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, e hoje eu celebro a tua ressurreição, porque o meu mestre, o meu Senhor, o dono da minha vida, Jesus de Nazaré, Ele vive e Ele está à destra de Deus Pai. E ao Senhor foi dado todo o poder e autoridade. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.